Graça e paz, meus irmãos, uma boa tarde a todos, aqueles também que acompanham o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Nós, mais uma vez, estamos aqui para trazer um vídeo, sobre o livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Nós estamos, depois da parte introdutória e da primeira parte desse livro, estamos na segunda parte. Hoje nós vamos ver o artifício de número 8 em uma parte, um capítulo que nos mostra como Satanás ele tenta nos afastar dos nossos deveres religiosos, como ele tenta nos afastar dos nossos serviços cristãos, da nossa relação, evidentemente, com Cristo e com a sua igreja. Então hoje nós vamos ver o oitavo artifício de Satanás nessa segunda parte. Na verdade, nós vamos dar encerramento a essa segunda parte, exatamente com esse oitavo artifício. E qual é ele? O oitavo artifício nos diz o seguinte: Satanás trabalha para nos fazer descansar nos nossos deveres religiosos. Descansar nas orações, descansar em ouvir e ler a palavra de Deus e descansar também naquilo que diz respeito à comunhão dos santos. O que ele quer dizer então com isso? Que quando Satanás ele lança desse artifício, ele atrai a alma para o descanso sobre o serviço prestado. E aí ele leva então a alma do homem a raciocinar da seguinte maneira: a alma do crente, orar, ouvir a palavra, ler a palavra e manter comunhão com a Igreja de Cristo, certamente é muito bom. Quanto mais descansar nessas coisas. Então, por esse dispositivo, Satanás ele refreia as almas naquilo que diz respeito à sua corrida aos céus, à sua corrida celestial, e afasta, evidentemente, essas almas daqueles serviços que deveriam ser motivo de alegria, e regozijo para os crentes. Então, a primeira solução que Thomas Brooks, ele nos traz nesse livro, o primeiro remédio contra esse ardil de Satanás, que é colocar o nosso descanso nessas coisas e não propriamente em Deus, é considerar as imperfeições e fraquezas que acompanham os nossos deveres quando estes são realizados. Então, o que nós podemos observar acerca das coisas que nós fazemos, dos deveres que nós cumprimos, é que sempre eles serão realizados de uma maneira imperfeita, Sempre terão uma mancha, Uma mancha sempre será observada em tudo aquilo que nós escolhemos fazer, Quanto aos nossos deveres religiosos. Então, nós somos instigados por meio desse remédio a suplicarmos a Deus que Ele não entre em julgamento conosco, como diz, por exemplo, o Salmo 143, Por conta das nossas fraquezas, por conta, evidentemente, daquilo que nós realizamos e oferecemos como os nossos melhores serviços. A igreja sabe, evidentemente pela palavra de Deus, Isaías nos diz isso lá no capítulo 64, verso 6, que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Percebam que se Deus fosse estrito em apontar aquilo que está de errado com os nossos melhores serviços religiosos, nós estaríamos extremamente perdidos. Deus é um Deus gracioso e é um Deus misericordioso, para conosco e para com a sua igreja. Mas há também, certamente, algo que nós devemos nos lembrar. Há duas coisas, que marcam muito e que mancham muito os nossos deveres religiosos. E dentre elas, duas principais: o orgulho e a alta confiança que nós temos, que nos tornam muito mais propensos, a que haja uma interferência nos nossos deveres para que esses sejam bem cumpridos. Então esse é o primeiro remédio, Tudo que nós pudermos oferecer de melhor ao Senhor ainda trará manchas, ainda não será perfeito, por mais que nós nos esmeremos, em fazer esse serviço religioso. O remédio número 2, segundo, contra esse artifício de Satanás, que é de querer que nós coloquemos o nosso repouso, repousemos em oração, em leitura bíblica, em jejuns e na comunhão dos santos, que não em Deus, é considerarmos também a impotência e a incapacidade de qualquer dos nossos melhores serviços para nos consolar, para trazer refresco às nossas almas, para erguer as nossas almas,
do desmaio, do afundamento nos dias de angústia, quando evidentemente a escuridão está ao nosso redor. O Senhor vai dizer, por exemplo, aos israelitas, está registrado lá em Juízes capítulo 10, não é? Para que, uma vez que eles estavam sendo idólatras, desobedecendo a santa lei de Deus, e ele dizia o seguinte: olha, vão lá e clamem aos vossos deuses, né? Para que eles vos ouçam, né? Façam jejum para esses deuses, esses falsos deuses, e vejam se eles podem, evidentemente, ajudá-los, se eles podem apoiá-los e se eles podem livrá-los nesse momento de aflição. Perceba, meus amados irmãos, que se Deus apenas retiver a influência da sua graça sobre nós, qualquer coisa que nós façamos, por melhor que seja, e por mais benefícios que elas possam trazer, não poderá nos confortar, não poderá trazer conforto à nossa alma. Sendo assim, nós devemos clamar a ninguém a mais do que a Cristo Jesus. Só Ele pode reavivar as nossas almas mais do que qualquer serviço que nós possamos realizar. É apenas em Cristo Jesus que nós podemos ter o descanso. É apenas em Cristo que nós podemos de fato encontrar refresco para as nossas almas, e não nas obras que nós praticamos, e não nos serviços que nós realizamos. Cristo deve ser, meus amados irmãos, o único centro das nossas almas. Cristo, que é a coroa das coroas, a glória das glórias e os céus dos céus. Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. O terceiro remédio contra esse ardil de Satanás, de tentar fazer com que nós coloquemos o nosso descanso, a nossa confiança naquilo que nós praticamos, nas obras e nos serviços que nós realizamos, é também considerarmos, meus amados irmãos, profundamente, seriamente, não é? Que as coisas boas sobre as quais nós repousamos muitas vezes, na verdade, serão destruição para nós, assim como as coisas mais horríveis e pecaminosas que nós porventura possamos cometer. Então, o que é que Brooks nos diz aqui nesse remédio? Que aquelas almas que depois de terem feito tudo, eles não olham para Cristo e não descansam em Cristo, não é? Não se centram somente em Cristo, mas naquilo que eles podem fazer, depositando evidentemente a sua confiança nessas obras, descansando nesses serviços e não depositando evidentemente essas coisas ao escabelo de Cristo, essas almas devem lamentar-se em tristeza, porque, como ele mesmo diz, o pão dessas pessoas, para essas pessoas, será preparado para eles no inferno. Isaías capítulo 50, verso 11, é citado aqui por Thomas Brooks com muita singularidade, onde a palavra de Deus nos diz: Ei a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andais entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deleitareis. Então, meus amados irmãos, é bom habitar com fogo eterno? É bom ser consumido com fogo eterno? Logicamente que não. Logicamente que nenhum cristão, evidentemente, deseja isso para si ou para algum outro homem, não é? Nós temos que ter, evidentemente, o amor pelas almas perdidas, por aqueles que estão sedentos, né? E que devem, de fato, ser levados a beberem de Cristo Jesus. Então, se nós, evidentemente, olhamos isso com tamanho contraste para as nossas vidas, não é? Habitar com fogo eterno e fugir desse fogo consumidor, por que ainda, muitas vezes, nós, não é? Ainda que praticando coisas boas, nós temos descansados nessas coisas? Como se porventura nós fôssemos justificados diante de Deus por essas obras, não é? Como se porventura nós pudéssemos, por meio daquilo que fazemos, ainda que cumprindo os nossos deveres religiosos, pudéssemos alcançar algum favor de Deus. É necessário, meus irmãos, que nós nos certifiquemos, que nós nos encontremos centrados apenas no seio de Cristo Jesus, na pessoa do nosso bendito e amado Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Por último, o remédio, a solução número 4 contra esse ardil de Satanás, que tenta evidentemente nos fazer repousar nas nossas obras, não é? Confiar nas nossas obras, é considerarmos também seriamente, profundamente, a necessidade e excelência daquele lugar de descanso que Deus providenciou para nós. Então, acima de todos os outros locais de descanso, Ele, Deus, é o nosso próprio lugar
de descanso. Sua misericórdia, o seu amor gratuitos são o nosso lugar de descanso. A sua pura justiça, não é? Justa justiça, gloriosa, incomparável e imaculada de Cristo é o nosso lugar de descanso. Então é triste, meus amados irmãos, nós pensarmos, né, que muitos homens se esqueceram do seu lugar de descanso. Como o próprio Deus, por exemplo, né, quando provocado, ele reclama disso. Em Jeremias, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 50, verso 6, diz lá: o meu povo tem sido de ovelhas perdidas. Seus pastores os fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram do seu redil. Portanto, vejam, não é a pobreza dessas almas, que não vem a excelência daquele lugar de descanso que é o próprio Deus, esse lugar que Ele mesmo, que é o nosso descanso, designou para que as nossas almas pudessem se deleitar nele. Há muitos que têm então vagado, não é? De montanha em montanha, de colina em colina, não é? De um dever para um dever, de uma obra para uma obra, daqui para ali e dali para cá, sem descansar realmente. Sem descansar realmente. Mas percebam, aqueles que vivem a excelência daquele lugar de descanso que Deus providenciou para eles, são aqueles que podem dizer: olha, orar é muito bom, jejuar é muito bom, ler e considerar profundamente a palavra de Deus é muito bom. Ter a igreja de Cristo, né? Ter comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, é extraordinário. Mas eu não descanso em nenhuma dessas coisas. Eu descanso no seio daquele que deu a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. Eu descanso naquele que revelou o tamanho amor lá na cruz do Calvário. Eu descanso com aquele que demonstrou tamanha justiça na cruz e que por meio do seu Filho enviado ali me justificou diante do Pai. Ele é o nosso descanso. Logicamente, nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em obediência ao nosso Deus, em santificação para as nossas almas. Mas o nosso repouso não está nessas coisas, meus amados irmãos. O nosso repouso está naquele que, de fato, nós descansamos. E esse é o nosso Redentor, o Redentor das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, descansemos em Cristo Jesus. A Ele todo louvor e toda glória. Deus abençoe.